Muitas vezes nós convidamos Jesus para dentro da nossa casa, mas nós queremos falar para Jesus: ó Jesus, se tu não fizer isso, se tu fizer aquilo, se tu fizer isso, se tu não fizer aquilo, Senhor, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Mas tem uma agora que está ali adorando, escutando, quietinha ali. E é sobre essas coisas que eu vou te falar nessa manhã. Preste atenção. Essa característica de Marta, ela é uma tipificação entre eu e você muitas vezes. Mas como assim, pastor? Quantas vezes nós andamos ansiosos? Quantas vezes eu e você se preocupamos com outras coisas, com as nossas contas, com o nosso trabalho? Quantas vezes nós se preocupamos em que devemos fazer amanhã, os compromissos, e esquecemos de fazer igual Maria, que dá lugar primeiro ao Senhor? Quantas vezes a nossa ansiedade faz com que a gente se atropele? Não tem um dizer, né, aí no mundo, fala assim: colocar a carroça na frente dos bois. E é assim, Marta é assim, e essa é uma tipificação minha e sua. Quantas pessoas vêm sofrendo por ansiedade no mundo? Quantas pessoas conhecem a Jesus, convidam Jesus, mas não recebem? Quantas pessoas vivem assim todos os dias, conhecendo o poder de Deus, vindo na igreja, ouvindo o poder de a manifestação grandiosa, as experiências que nós temos com Deus, mas quando chega o problema para a nossa vida, nós se preocupamos com outras coisas. Poxa, mas amanhã eu tenho um boleto para pagar, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, amanhã eu quero fazer isso, amanhã se eu não fizer isso eu não consigo fazer aquilo. E nós esquecemos de priorizar a Deus. Colocamos as coisas importantes na frente da prioridade. E é sobre isso que eu venho falar nessa manhã. Sobre prioridade e coisas importantes. Tem muitas coisas importantes. Trabalhar é importante. Contas são importantes. O meu estudo é importante. Os meus compromissos são importantes. Mas a minha prioridade? Qual é a minha prioridade nessa manhã? Será que eu estou colocando Deus na frente das minhas coisas importantes? Ou será que eu estou colocando as coisas importantes na frente de Deus? Marta está falando para Jesus assim: ó Jesus, não te importas que eu faça tudo sozinho? Peça para que ela venha me ajudar. Sabe, Jesus está dizendo para ela assim: sabe, Marta, eu não estou aqui para dizer para ela que ela deve fazer aquilo que você está fazendo, mas eu estou dizendo agora, Marta, que você deve fazer aquilo que ela está fazendo. Sabe, é isso que eu estou te falando nessa manhã. Sabe, o que nós estamos colocando como prioridade na nossa vida? Será que as coisas importantes sobre a nossa vida estão tomando todo o nosso tempo, todo o nosso espaço? Será que as nossas preocupações diárias, e não que nós não devemos nos preocupar, não é isso que eu estou falando. Será que as nossas preocupações diárias não estão tomando todo o espaço de Deus na nossa vida? Quando eu prego sobre dízimo, eu falo: dízimo não é só dinheiro. O dia tem 24 horas. Eu falo isso constantemente aqui. E qual desse tempo das 24 horas nós estamos colocando Deus? Nós estamos devolvendo para Deus? Porque se nós deixarmos, nós vivemos 24 horas nos preocupando apenas com as coisas importantes. Então eu falo assim: prioridade tem que vir na frente das coisas importantes. Em Lucas capítulo número 7, a Bíblia vai falar que um certo Simão, um fariseu, convida Jesus para vir ceiar na sua casa. E a Bíblia, Jesus entra, ele é recebido, ele é colocado na mesa.
E daqui a pouco a Bíblia vai relatar sobre uma mulher que invade a casa com vidro de alabastro, que é um perfume muito caro. E ela entra na sua casa, ela fica aos pés do Senhor, ela quebra aquele vidro de alabastro, perfuma os pés do Senhor, unge os pés do Senhor, e com as suas lágrimas, ela lava os pés do Senhor, com seus cabelos longos, ela seca os pés do Senhor, e a Bíblia fala que ela não para de beijar os seus pés. E a Bíblia vai falar também, que daqui a pouco esse homem, ele vai indagar no pensamento. Se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia exatamente quem essa mulher é. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele vai ver o pensamento. Mas como assim? Jesus pode ver o nosso pensamento, ele é onisciente. Ele vai contar uma parábola naquela mesa, ele vai dizer assim, olha só, havia um credor e 2 devedores, um devia 50 denários, outro devia 500 denários. E ele pergunta para aquele Simão fariseu, quem mais foi perdoado dos 2 devedores? Ah, se é fácil, Senhor, aquele que mais devia. Aí Jesus vai dizer para ele assim, respondeste com sabedoria, porque aquele que é mais perdoado é aquele que muito me ama. Eu entrei na tua casa e fui convidado por ti. E entrei na tua casa, mas fui convidado por... E aí, o costume judaico vai dizer que quando um convidado era convidado, ele entrava na sua casa, a primeira coisa que você fazia era ficar na porta e dar um ósculo santo. O que, para quem não sabe o que é um ósculo santo, é um beijo no rosto. E depois, o dono da casa vinha com as vasilhas para lavar os pés, porque vinha da rua, para não trazer sujeira da rua para dentro de casa. E depois ele secava os pés. E em terceiro lugar, ele ungia a cabeça do convidado e depois colocava aquele convidado na mesa. E a Bíblia fala que Jesus fala, entrei na tua casa e tu não cumpriu nenhum dos protocolos. Porém, essa mulher aí ungiu meus pés, lavou os meus pés, secou os meus pés e não parou de me beijar. Sabe, muitas vezes nós convidamos Jesus para entrar, mas nós não recebemos Jesus. Jesus está dizendo assim, sabe, eu quero ser convidado, mas eu quero que você me receba. Sabe qual é a diferença? Porque quando você convida Jesus, Jesus ele não interfere na tua vida. Mas quando você recebe Jesus como um convidado de honra, há interferência, há confronto na tua vida. Porque já não é mais você, é Ele.